Olá, tudo bem com você? Eu sou o Dr. Eric, advogado, consultor empresarial e proprietário da EFS, Assessoria e Consultoria Empresarial. Este é mais um vídeo informativo que eu trago para você aqui no YouTube. Eu agradeço muito ao YouTube por me dar essa oportunidade de estar aqui gravando meus vídeos e levar para você o conhecimento dos seus direitos, tá ok? Agradeço muito você que me acompanha aqui também no meu canal, EFS Assessoria e Consultoria Empresarial. Este é mais um vídeo informativo que eu venho trazer para você. Neste vídeo eu venho passar para você a seguinte informação. Fatos que estão acontecendo, infelizmente, nessa ganância das pessoas quererem sempre se dar bem, não de forma legal, não de forma de acordo com a legislação que existe no Brasil, e pegam alguns documentos, algumas dívidas já prescritas, e naquela tentativa de estar recebendo da pessoa, eles estão levando para o cartório de protesto. Tá ok, deixa eu te explicar uma questão. Tudo prescreve, tudo prescreve, e a prescrição, ela está contida no artigo 206 do novo Código Civil Brasileiro. Tá? Se você quiser, você digita na internet artigo número 206 do novo Código Civil Brasileiro, que lá você vai ver a prescrição que tem de vários itens, de várias situações. Ok, deixa eu te explicar, vou te dar mais ou menos um exemplo assim. Você tem uma dívida, né? Vamos falar de bancos. Você tem uma dívida com um banco. O banco, ele é obrigado a estar cobrando de você, ou com qualquer outra pessoa. O credor é aquele que tem que partir dele o interesse de estar cobrando do devedor. Acontece que, muitas vezes, como eu já expliquei em outro vídeo meu, peço até que você assista todos os meus vídeos, porque aí, a cada vídeo, você vai estar aprendendo cada vez mais os seus direitos. O que acontece? Um banco compra o outro, e nessa transação de um banco estar comprando o outro, até acertar toda a documentação, verificar quem é o devedor, prescreve o direito do banco estar cobrando, que são de 5 anos, tá? O banco ele tem 5 anos para estar cobrando de você, seja o que for, cartão de crédito, cheque especial. Eu costumo até dizer lá, eu já disse no outro vídeo também, o banco ele somente entra com uma ação judicial para cobrar de você quando for alguma questão ligada a financiamento de imóvel, financiamento de veículo. Por quê? Porque nesse contrato de financiamento, qual é a garantia do banco de poder estar recebendo? A garantia é o bem que está sendo financiado. É um imóvel ou um veículo ou uma máquina que a pessoa comprou para a sua indústria. Então ela que é a garantia. Então o banco ele tem a certeza de que ele vai entrar com a ação, ele vai estar pegando esse bem de volta. Aí ele entra com a ação. Agora, se for uma questão de cheque, uma questão de dívida de conta corrente, de cartão de crédito, dificilmente o banco vai estar movendo uma ação judicial, porque o custo para o banco contratar um escritório de advocacia, entrar com a ação tem que ter um valor da causa. Qual o valor da causa? É o valor da dívida. E neste valor da causa, paga-se 1% do valor da causa para você estar movendo uma ação judicial, qualquer um de nós. E esse percentual de 1% do valor da causa é pago para o Tribunal de Justiça. Depois tem que pagar a taxa de mandato, que seria a procuração que a gente passa para o advogado. E também a citação da pessoa, né, do réu, que aí é uma citação por oficial de justiça ou via postal, que é pelo correio. Bom, enfim, o banco dificilmente ele vai estar movendo uma ação judicial nesse caso. E aí quando prescreve o direito, ou seja, quando passou esse período aí de 5 anos do banco estar cobrando alguém, eu já expliquei no outro vídeo, você que me acompanha aqui, já ouviu eu falando isso lá, o banco ele pega e vende essa dívida prescrita, que caducou, o banco não tem mais o direito de estar cobrando. A dívida ela existe, só que o banco ele não tem mais o direito de estar cobrando. E ele vende então para pessoas que têm um escritório de cobrança, uma empresa de cobrança, enfim, a pessoa vai, compra aquilo e aí ela vai querer receber de você. Ela vai querer dizer que ela passou a ser seu credor, né?
Porém, o artigo 290 do novo Código Civil Brasileiro, ele diz que para ele poder estar cobrando de você, ele teria que estar cumprindo o que rege o artigo 290 do Código Civil Brasileiro. O que diz lá? Diz que se o banco vendeu a dívida para um escritório de cobrança, você que está devendo tem que ser informado disso. Por quê? Porque você não sabe disso. Então você entende que você deve para o banco. O banco não veio cobrar de você, é problema do banco. Aí o banco vendeu para uma outra pessoa, você tem que estar sendo informado, notificado, você tem que estar sendo notificado disso. E você não foi. Então, essa empresa, esse escritório de cobrança, ele não pode estar te cobrando, porque ele não cumpriu o artigo 290. O que eles fazem? Eles pegam essa dívida com o banco e numa tentativa, isso daí eu coloco isso como coação. Eles estão coagindo você. E eles levam para um cartório de protesto. Né? Eles estão levando isso para um cartório de protesto. Não pode fazer isso. Por quê? Porque eles não cumpriram o artigo 290 do novo Código Civil Brasileiro. Alguns até, que eu tenho acompanhado aqui, eu procuro sempre estar respondendo as pessoas que me escrevem aqui no YouTube, alguns estão até dizendo que que não é um escritório de cobrança, que não é uma empresa de cobrança, mas eles estão trabalhando a serviço do banco, tá bom? Outra coisa então, se falar isso para você no telefone, que estão trabalhando a serviço do banco, é mentira. Por quê? Porque um advogado, ele só pode defender um cliente se ele tiver poder legal. Que poder legal é isso? Uma procuração. Então, da mesma forma que uma pessoa ligar para você, primeiro, como que ela tem seu telefone? Foi o banco que passou. Se o banco passou seu telefone, é porque o banco também tem seu endereço. Se o banco tem seu endereço, quando o banco vendeu essa dívida para eles, eles deveriam ter notificado você, porque eles têm seu telefone, eles têm seu endereço, e eles não fizeram. E se a pessoa quiser falar para você que ela está falando em nome do banco, é mentira. Por quê? Porque você chega e fala para eles, então me apresente o poder legal. Que poder legal é esse daí? A procuração. Me mostra, você tem meu endereço aí. Se você tem meu telefone e tem meu endereço, é porque você comprou uma dívida prescrita do banco. E você não cumpriu o artigo 290 do novo Código Civil Brasileiro. E você também não tem poder legal para estar falando em nome do banco. Entendeu? Aí você já derruba a pessoa que está te ligando. Tá? Bom, outra questão. Levou para protesto. Não pode acontecer. Por quê? Porque ele não cumpriu o artigo 290. Tá bom? Outra questão também, olha só a forma que eles estão agindo agora. Eles estão procurando transformar isso numa letra de câmbio, né? Que eles adquirem do banco, só que você não foi informado. Aí vou te dar só um exemplo para você ter uma noção. Uma dívida que foi contraída, por exemplo, vamos colocar aí no dia 20 de maio de 2010. Tá? Você tem uma dívida lá com o banco, qualquer dívida, do dia 20 de maio de 2010, tá bom? O que acontece? 2010, qual é o prazo de prescrição que eu te falei? 5 anos. Se o banco não te cobrou até de 20 de maio de 2010, se o banco não cobrou você judicialmente até o dia 21 de maio de 2015, prescreveu, o banco não pode mais estar te cobrando. Então são 5 anos. Então vamos lá. Uma dívida do dia 20 de maio de 2010, ela vira uma letra de câmbio, tá? Aí, no dia 20 de maio de 2016, esse escritório de cobrança, esse pessoal aí que vai te protestar, no dia 20 de maio de 2016, ela é protestada, ela fica lá no cartório protestado um prazo de 5 anos, que vai até 20 de maio de 2021. Estou dando exemplos. Tá bom. Olha só, eu costumo dizer, essa frase não é minha, esperto é o inteligente que não deu certo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ser inteligente, a gente tem que ter boa conduta. E o esperto é o inteligente que não deu certo. A pessoa, ela compra lá uma dívida prescrita, um exemplo assim, 100 mil reais. O banco sabe que não vai receber, o banco vai e vende aquilo lá por cara por 5 mil, 10 mil, e esse cara, esse escritório de cobrança, ele quer receber de você os 100 mil reais. Só um parênteses aqui, no outro vídeo lá eu também falo isso,
Esse pessoal aí, eles não podem estar cobrando juros de você acima de 1%. Por quê? Porque eles não têm autorização do Banco Central. Se você quiser saber se essas empresas de cobrança, eu nem gostaria de falar nome, mas tem a Recovery, Ativos e várias outras, eles, para cobrar de você, se eles tiverem legitimidade para cobrar, se eles cumprirem o artigo 290 do Código Civil Brasileiro, eles não podem cobrar juros acima do juro legal. O juro legal no Brasil, que está no novo Código Civil Brasileiro, é de 1% ao mês. O banco tem autorização do Banco Central, eles não. Tá? Como que você vai saber isso daí? Enviando um e-mail para o Banco Central do Brasil. Você entra no site do Banco Central do Brasil e envia um e-mail falando assim para eles: olha, essa empresa aqui de cobrança, ela pode cobrar juros de mim acima dos juros legal? Ela tem autorização do Banco Central? O Banco Central do Brasil vai te responder. Se eles falarem que não, se eles estão te cobrando, você pede a devolução em dobro. Tá bom? Então veja só, vou voltar à questão, essa artimanha que eles estão fazendo com relação à questão de transformar numa letra de câmbio, né? Eles compram a sua dívida lá do banco e levam para protestar, como se fosse uma letra de câmbio. Só que tem uma questão aí. Aí eles levam lá para o protesto, o cartório de protesto vai, que eu acho errado, na minha opinião. O cartório de protesto aceita, por quê? Porque a pessoa está chegando com um documento lá, que é uma letra de câmbio. Só que tem uma coisa, vamos deixar bem claro aí, que o protesto cambial, né, de uma letra de câmbio em cartório não renova a data original da dívida. Você está entendendo? Então o cara, ele compra essas empresas aí de cobrança, eles compram do banco a sua dívida, que já está prescrita, né? Como eu falei, sua dívida era do dia 20 de maio de 2015. Ela prescreveu no dia 20 de maio de 2010. Ela prescreveu no dia 21 de maio de 2015. Aí esses escritórios de cobrança vai lá e compra em 2016. E ele vai e te protesta. Então, na cabeça deles, eles têm o direito de cobrar de você até 2021. Não tem. Por quê? Porque esse protesto cambial, ele não altera a data original da dívida. Para eles estarem te protestando, eles vão ter que apresentar esse documento que eles compraram lá do banco, que é a sua dívida com o banco. E a sua dívida com o banco é do dia 20 de maio de 2010, já está prescrito. Até então, no meu pensamento, o cartório errou. O cartório não poderia estar aceitando isso daí. Tá? Mas agora, eles fizeram isso. Eles fizeram isso e é uma tentativa, isso daí é uma coação, de estar coagindo você a estar pagando. Tem pessoas que já escreveram aqui dizendo que ligam, né? E falam que vão protestar quantas vezes quiserem. Manda protestar quantas vezes quiserem. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que procurar seu advogado, tá? Porque aí cabe uma ação que você vai entrar pedindo para sustar esse protesto e vai contar isso para o juiz, tá? Você vai contar para o seu advogado e o seu advogado é que vai preparar a ação, uma ação pedindo para sustar, é uma ação anulatória. Por quê? Porque eles não têm o direito de estar protestando você. Primeiro, porque eles não cumpriram o artigo 290 do Código Civil. O seu advogado tem que ficar atento, você também, no valor que eles estão te cobrando, para ver se lá tem juros abusivos. Porque essas empresas, se não tiverem autorização do Banco Central, não pode estar cobrando juros acima de 1% ao mês. Tá bom? Aí o advogado ele entra com ação judicial, pedindo para o juiz anular esse protesto, contando isso daí. Olha, o meu cliente, aí se você fala com o seu advogado vai escrever a ação, vai montar a ação contando para o juiz. O meu cliente aqui, ele tinha sim lá uma dívida, que era com o banco tal, né? Ele coloca lá, era o banco, e foi protestado por uma empresa aqui. Só que a dívida era do dia 20 de maio de 2010, prescreveu no dia 21 de maio de 2015, e surgiu esse protesto aqui depois do prazo da prescrição. Se a pessoa protestou no dia 21 de maio de 2015, está prescrito, né? Ele não pode estar cobrando. Ah, mas pode protestar? Não pode. Principalmente se for essas empresas aí que estão fazendo isso daí. Eles transformam isso numa letra de câmbio e apresentam lá como se ele fosse o seu credor. Só que ele não é o seu credor. Por quê? Porque protesto de cambial não muda a data do título original. Tá bom? Aí o que acontece? Você tem que ser rápido. Mova essa ação e ainda pede uma indenização por dano moral que você vai ganhar. Eu estou
no estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, tribunal, tem o juiz, que é em primeira instância, e depois, segunda instância, é o tribunal. Depois nós temos o STJ, lá em Brasília, e o STF. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo, ações contra banco, dano moral, eles estão aplicando R$10.000. Nesse caso, você não vai estar movendo ação contra o banco, você vai estar movendo contra essas pessoas que te protestaram. E você também vai ganhar essa indenização no valor de R$10.000, você pode ter certeza. E o juiz, ele vai dar, o seu advogado vai pedir uma liminar. O que é uma liminar? Antes do juiz dar a sentença, que a sentença ela põe um ponto final na ação, né? Dali é só recurso e vai para o tribunal. Aí o que é que acontece? Entra com a ação e já pede uma liminar, o seu advogado ele contando da forma correta para o juiz tudo isso que eu estou dizendo, mostra esse vídeo para o seu advogado. Ele vai entender o que eu estou dizendo, né? Ele tem que mover a ação dizendo que está errado, porque já prescreveu, está errado porque não cumpriu o artigo 290 e também está errado porque não renova a data original da dívida, um protesto cambial. Não renova a data original da dívida. Então, essa pessoa, ela comprou, transformou numa letra de câmbio, foi lá e protestou para dizendo que aquilo lá é dela. Não é, por quê? Porque a dívida original é você com o banco lá atrás. Então, ele não poderia estar protestando, tá bom? E você vai pedir isso daí e também o dano moral. E na liminar, ele pede para o juiz para suspender o protesto até o encerramento da ação, né? E o juiz vai suspender esse protesto. Veja só, vou explicar uma coisa para você. Quando você move uma ação, uma pessoa te protesta, no novo Código Civil, no novo Código de Processo Civil, nós temos o Código Civil, que é o seu direito. E o processo civil é o caminho do seu direito para uma ação judicial. Tem que percorrer esse caminho. Então é no processo civil. Quando se trata de ação para anular um protesto, o que acontece? Tá escrito lá que tem que garantir o juízo. O que é garantir o juízo? Entra com a ação e deposita em juízo o valor da dívida. Certo? Isso aí tá escrito lá. Por quê? Porque se você perder a ação, a pessoa que você processou, ele vai e levanta o valor que está lá. Se você ganhar a ação, você vai e pega esse dinheiro de volta. Então é depositado no banco, lá no fórum. Acontece uma coisa. Você não está discutindo o protesto, você está discutindo a ilegalidade do protesto. Tá? Eu costumo sempre dizer que o direito ele é bonito, só que o direito ele é um detalhe, e é no detalhe que você vai ganhar a ação. Então, você não está discutindo o protesto, entendeu? Olha, aqui me protestaram, mas está errado. Um exemplo que eu te dou, por exemplo, é uma empresa que eu presto assessoria e consultoria, pifou o motor de uma das máquinas deles. E eles contrataram, então, uma outra empresa para poder estar consertando isso daí. Essa empresa veio, retirou o motor, levou para consertar, trouxe de volta, instalou e não funcionou. Bom, então, como fala, você tem que pegar e consertar novamente. Aí eles disseram que para poder consertar novamente, teria que pagar. Olha, mas pagar o quê se não está funcionando? Vocês não consertaram o motor da nossa máquina aqui. Aí eles pegaram, emitiram um título de pagamento, não houve esse pagamento, eles levaram para o protesto. Aí o que aconteceu? Nós entramos com ação, contando isso para o juiz, ainda foi dito no processo. Foi assim, olha, nós estamos vendo que eles não têm uma qualificação para poder estar exercendo esse, como chama? Esse trabalho, de poder estar consertando. E esse fato de estar protestando aqui, nós estamos depositando em juízo. Por quê? Porque nós estamos discutindo esse protesto. Agora, no seu caso aí, esse pessoal que está vindo te protestando, que eles compraram títulos do banco, né, que o banco não foi cobrar de você, e eles compraram essa dívida para poder querer cobrar de você, além deles não terem cumprido esse artigo 290, se for uma questão, que aí o seu advogado que vai verificar lá no cartório de protesto, que eles transformaram isso daí numa letra de câmbio, o protesto cambial, ele não renova a data original da dívida, que é lá você com o banco. Então você tem dois argumentos para colocar para o juiz, que o seu advogado vai escrever isso aí, né? Ele coloca um item lá na ação, dizendo para o juiz, olha, nós não estamos
garantindo o juízo, que nós não estamos discutindo o protesto, nós estamos dizendo da ilegalidade praticada por quem protestou aqui o meu cliente, tá? E aí não há necessidade, o juiz vai suspender o protesto, você pode saber disso, ele vai dar uma liminar, seu advogado vai imprimir isso daí, você pega e leva no cartório de protesto, onde está protestado. Porque aí você vai lá e suspende esse protesto. E você não precisa estar depositando por causa disso, porque você está discutindo a ilegalidade, você vai estar pedindo dano moral por isso. E você vai mandar citar a pessoa que mandou te protestar, que o endereço dela vai estar no documento do cartório de protesto, tá ok? Bom, veja, eu acho um absurdo cada vez mais as práticas que estão, como que fala, que o pessoal está tomando atitudes para poder querer estar recebendo. Muitas vezes até recebendo de você, minha amiga, meu amigo, de formas indevidas, né? Por isso, então, que eu estou aqui levando para você o conhecimento dos seus direitos, tá bom? Então, busque sempre os seus direitos, tá? No Brasil nós temos o Poder Executivo, que são aqueles que executam as leis, que são os prefeitos, governadores, presidente da República. Nós temos o Poder Legislativo, daquele que vai legislar, daquele que vai criar normas legais, daquele que vai criar as leis, que são os vereadores, deputado estadual, deputado federal e senadores. E nós temos o Poder Judiciário. É esse poder que está junto com você. Ele está junto com você. Então, se isso acontecer, fique tranquilo. A dor de cabeça não vai ser sua. Você só vai perder um tempinho aqui, de 20 minutos, 30 minutos, assistindo meu vídeo, esse vídeo aqui e outros que eu tenho, que você vai ter o conhecimento do seu direito. A dor de cabeça vai ficar com o seu advogado, que você vai lá conversar com ele, o advogado tem o direito de cobrar de você uma consulta, tem direito de cobrar de você para mover uma ação, sim, porque ele é um profissional, mas ele vai resolver a sua questão. Por quê? Porque ele vai estar aplicando o direito. E aí você vai conseguir. Uma dica também que eu vou te dar, quero colocar isso sempre nos vídeos, se você precisar mover uma ação judicial, nós temos no Brasil o Juizado Especial Cível. Tem também o Juizado Especial Criminal, tá? O que acontece? Você vai direto ao fórum e você procura o Juizado Especial. Lá vai ter um funcionário que ele vai montar até 20 salários mínimos. Não precisa de advogado. Então você pega o valor do salário mínimo, que sempre todo ano tem um aumento, e multiplica vezes 20. Até 20 salários mínimos no juizado especial você não precisa de advogado. Então vai ter um funcionário lá que ele vai te ouvir, vai entender o seu problema e ele vai montar uma ação contra esse pessoal que te protestou. Protesto aí, nesse vídeo eu te coloco de forma indevida, tá bom? Caso você seja um valor maior ou você realmente queira um advogado, mas você não tem condições, você procura o advogado dativo. Advogado dativo, veja só, a Constituição Federal ela diz que todos nós temos direito de defesa, nós temos direito a um advogado. Então o Estado, ele é obrigado a te dar um advogado. Como o Estado não tem, mas o Estado ele tem um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, onde os advogados que estão inscritos lá, eles vão te defender, tá bom? Você não vai pagar, é o Estado que vai pagar os honorários desse advogado, tá bom? Bom, este é mais um vídeo informativo que eu trago para você. Eu quero muito contribuir com você, levando para você os conhecimentos dos seus direitos. Peço que você assista este meu vídeo e todos os outros meus vídeos para que você possa estar ampliando o conhecimento dos seus direitos. Eu não quero que você fique chateado, levante a sua cabeça. Você sabe, eu sempre digo, quando a gente faz o bem ele volta para a gente, não é verdade? Peço que você compartilhe meus vídeos, por quê? Porque você compartilhando meus vídeos, você vai estar levando para outras pessoas o conhecimento dos direitos delas, tá? Sabe por que tudo isso está acontecendo, infelizmente? Porque esse pessoal, eles sabem que você não conhece os seus direitos, o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo. Infelizmente, eu gostaria muito que nós tivéssemos aula do direito constitucional nas escolas, constantemente, né? Eu sei que na televisão você nunca vai ver isso.
Você não vai ver isso em jornal. Por quê? Porque eles não querem que você tenha o conhecimento dos seus direitos. Por isso eu procurei ter esse canal aqui no YouTube da minha empresa, EFS Assessoria e Consultoria Empresarial, que é para poder estar gravando esses vídeos. Sempre que eu tiver tempo, eu vou estar colocando novos vídeos. Por isso eu peço para que você se inscreva, porque aí você vai estar recebendo, né, o aviso que foi colocado um novo vídeo, tá bom? Faça valer os seus direitos. Esse pessoal, banco e esses outros, essas empresas de cobrança, eu tenho lido aqui, tem pessoas que falam, não, eles me ligaram e falaram que vão me protestar quantas vezes for. Não vai, não vai, entendeu? Até você coloca isso para o seu advogado. Seu advogado vai, quando ele mover essa ação, o seu advogado vai fazer um pedido, entre todos os pedidos que ele vai ter que colocar para o juiz, que ele sabe disso, ele vai colocar que o juiz vai expedir um ofício para tirar esse protesto, para tirar do Serasa SPC e também uma punição. Porque se fizerem isso novamente, já que eles estão falando, sabe por que eles falam isso aí? Porque eles sabem que você não conhece o seu direito. Então eles estão deitando e rolando em cima de você. Agora, você assistindo o vídeo aqui que eu coloco para você, você já vai saber seu direito. Se te ligarem, você já vai dizer isso daí. Você me protesta sempre que você vai responder por isso. E o juiz vai expedir um ofício para eles, dizendo para suspender tudo isso daí, protesto, Serasa, SPC, e também vai mandar um recado lá para eles, né? Se eles continuarem abusando, vai incorrer até em crime, né? Crime contra o consumidor, tá ok? Bom, esse é mais um vídeo informativo que eu trago para você. Eu agradeço muito você me acompanhar aqui no YouTube. Peço que você se inscreva no meu canal aqui no YouTube e compartilhe meus vídeos. EFS Assessoria e Consultoria Empresarial, tá bom? Não quero que você fique chateado nem aborrecido. Por quê? Porque o Criador, ele criou você e ele também me criou. E ele quer o melhor para mim e ele quer o melhor para você, tá bom? Quando a gente faz o bem volta pra gente. Olhe para mim, eu quero que você sorria, saiba disso, tá bom? Seja feliz porque você é uma obra do Criador, tá bom? Eu te envio um forte abraço do Dr. Eric. Muito obrigado.